Está no ar pela CBN Campinas o Performa que Pode, nosso bate-papo semanal sobre tecnologia, inovação e os bastidores de quem está moldando o futuro dos negócios. A nossa convidada de hoje é uma das vozes mais influentes da nova geração de estrategistas de marca do país. Hoje ela conduz o próprio negócio criado a partir de uma tese ousada que está mudando a dinâmica de crescimento e da comunicação das empresas. Roda a vinheta. Fala galera, sou o Samir Caran, estou mais uma vez aqui com a minha grande amiga Ana Marim, nossa diretora de marketing, para mais um Performa que Pode na CBN Campinas. Mais uma vez um episódio viabilizado pela nossa parceria com a HP Enterprise. Isso mesmo, Samir. E hoje a gente recebe uma pessoa que eu sou fã, Thay Dantas, Fã de CEO. carteirinha, não esquece de pedir autógrafo aí antes dela ir Com embora. certeza, vai assinar minha camiseta. CEO e founder da Vinci Society. Seja muito bem-vindo ao Performa que Pode, Thay. Que é isso, pessoal. Um prazer muito grande estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite, uma honra. Estava contando aqui que eu já vim em Campinas muitas vezes porque trabalhei na Azul Linhas Aéreas. Então vim muito aqui no Viracopos. Legal. Um prazer enorme voltar aqui a essa cidade. Imagina, o prazer é nosso, tá? Então vamos começar. Para quem ainda não te conhece, é que existe algum ser humano. Difícil, tá? Mas tudo né? bem. Mas aqui como a gente está no rádio, né, tem um grande alcance, queria que você brevemente aí se apresentasse, né? Quem é a Thay Dantas, como é que você chegou até aqui, né? Como é que você chegou nessa posição que você está hoje, ajudando grandes empresas a construir marcas e aumentar as suas receitas? Boa. Bom, eu sou a Thay Dantas. É como todo mundo me chama. Eu sou uma polímata especialista. Isso é um jeito de dizer que eu sou um ser esquisito. Gostei. Mas basicamente, bom, um polímata é uma pessoa que gosta e estuda com profundidade diversos temas. Não. E o especialista é aquele que se aprofunda em um único tema. E eu sou uma mistura dos dois. Eu estudo diversos temas, eu sou super curiosa. Por muito tempo me punia, por isso que eu gosto de estudar vários assuntos. Mas eu me aprofundei muito fortemente em marca, marketing e geração de receita. E o que me trouxe até aqui, acredito que foi justamente o polimatismo, poder ter tido o prazer de ter me aprofundado em diversos temas como arte, filosofia, física quântica, cinema, negócios também. E essa visão holística serviu muito para o que a gente está vivendo nesse momento. Então eu trouxe muito desses universos para dentro do marketing que eu estudei com mais profundidade. Boa. E eu sempre fui uma nerd, então eu estudei em diversas instituições de ensino, fiz mestrado. Camiseta aí, olha só, UCLA, de onde eu fiz MBA, na UCLA, na Califórnia. MBA com ênfase em marketing, exato. E fiz mestrado em administração no INSPER, aqui também em São Paulo. Boa. Então eu sou uma grande estudiosa, acho que essa é a principal coisa que me trouxe até aqui, e uma grande fazedora também. Falo muito sobre isso, né? Que educação é o que muda o mundo, né? Pra mim, realmente que é o leva caminho. Você. Exato, e legal, né? Você tá aqui dando esse exemplo. A questão do profissional em T, né? Que a gente fala exatamente isso. Hoje eu acredito que é o profissional do futuro, ainda mais com inteligência artificial e outras tecnologias que ajudam você a cobrir várias habilidades técnicas, mas o repertório que você cria ao longo da sua trajetória, eu acho que é o que te diferencia, né? Legal, Thay. Poxa, muito bacana. E conta um pouquinho como é que foi essa jornada até você fundar a Vinci Society. Você não nasceu CEO, né? Fundadora da Vinci Society. Então, assim, o que te inspirou a querer empreender e realmente a querer ter a sua própria empresa? Perfeito. Empreender é um negócio que eu faço desde muito novinha. Eu estava contando até aqui para eles no caminho que quando eu era criança, eu tinha um mini bugre lá no condomínio onde eu morava, no estado. E aí meu primeiro grande empreendimento foi parar no parquinho e cobrar das crianças para eu dar uma voltinha com elas. Esse foi o meu primeiro negócio. Meu Deus, legal. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 9 anos de idade. Visionária, hein? Total. Eu era a única que tinha o bugre, todo mundo queria, e eu cobrava. Aí meu pai brigou muito comigo e falou assim, não, isso é muito feio, porque você não precisa disso, e além disso, você nem me repassa a gasolina. Genial. Então esse foi meu primeiro empreendimento, mas brincando, eu fui por muito tempo executiva, né? De negócio mesmo, esse é meu segundo. Então eu tive uma empresa primeiro que era Vibe, Marcas com Propósito, focada em construir marca e principalmente roteiro, que é a minha origem inicial de tudo na vida.
foi realmente nas artes cênicas, com ênfase em roteiro e dramaturgia, e no cinema. Então eu queria ser uma roteirista. Era o meu grande objetivo, ser uma grande contadora de histórias e poder transformar a cultura, influenciar a cultura a partir disso. E aí, fazendo isso, eu comecei a atender marcas, atender empresas. E eu entendi que através das marcas e das empresas, eu podia impactar muito mais fortemente cultura e podia construir muita receita com isso. Então, basicamente, no começo, assim, do que eu fui fazendo, eu atendi um grupo universitário. Na verdade, hoje é uma instituição, uma universidade, a maior do Espírito Santo. Atendi outros clientes também nessa época. E foi ali que nasceu a semente dessa tese que eu acredito muito hoje. Era bem no começo do Facebook, nos primórdios do Facebook, momento que o Facebook ainda não era uma rede social de pessoas mais velhas. Eu ia falar de velhas, de pessoas com mais idade. Era uma rede social de jovens, né? Estava bem começando e poucas marcas sabiam como utilizar ali. Então, estavam começando a usar, era o começo ali da mídia paga, do SEO, mas a rede social em si ainda não era muito claro para as marcas como elas iam utilizar. Perfeito. E como eu tinha esse background de cinema muito forte, e eu olhei para essa universidade, era muito nova. Então, assim como no Bugrinho foi um empreendimento ousado, nessa agência também, o dono da universidade era uma pessoa mais velha e as pessoas que aprovavam aquilo que a gente produzia também. Então, você pensa, uma universidade atende uma pessoa de 16, 17, 18 anos, e o dono da instituição, ele já era mais velho e as pessoas estavam ali, tinham 60 anos. Então, elas gostavam de outras coisas. Elas não gostavam do que os meninos de 17 anos gostavam. Mas elas eram as pessoas que aprovavam aquilo, né? E aí, aquilo me frustrava muito. Eu queria fazer um trabalho que realmente desse impacto, desse resultado, que eu tivesse orgulho, que gerasse o resultado que eles precisavam. E eu entendia que a visão deles estava errada. Então, o que eu fiz? Eu falei, bom, eles querem muito que eu faça um trabalho desse jeito, né? Utilizando algumas mídias específicas. Eu falei, cara, eu vou aproveitar aqui a rede social que não está sendo utilizada e que eles não estão lá. E eu vou fazer o que eu acredito aqui. E se der problema, tudo bem. A gente se vira com isso. E aí, isso foi acontecendo. A gente se tornou a página de instituição de ensino superior do Brasil mais seguida, do Brasil inteiro, uma instituição no Espírito Santo, que é um estado pequeno. E a gente fez o maior vestibular da história, gastando metade do que eles estavam acostumados a gastar. Uau. Basicamente, muito através do Facebook, das redes sociais. E eles tomaram um susto muito grande, porque foi um acontecimento, assim. Foram muito inscritos, eles falaram, meu Deus, a gente não sabe nem o que fazer com isso. Então, lotou a rua, foi um caos, assim, na cidade. E foi o melhor resultado também para eles, até hoje, em termos de matrículas dentro da instituição de ensino. E qual foi a virada? É a questão da rede social em si, o ponto central dessa ruptura, né, que você chama como modelo tradicional? Sim, a rede social em si, mas muito mais a forma de utilizar. Hoje em dia todo mundo usa as redes sociais, né? Agora, como você utiliza as redes sociais? Majoritariamente, eu diria que ainda no Brasil, 99,5% utilizam muito mal a rede social do ponto de vista de geração de receita. Sim, as pessoas ainda não transicionaram para o modelo de comunicação, que na rede social é um modelo de comunicação muito mais baseado em entretenimento do que em comercial. Certo. Então, e não só o entretenimento por si, mas o diálogo, a educação, o pensamento, a troca. E eu trouxe muito essa visão de storytelling para dentro da marca, aliado àquilo que eu já tinha estudado no cinema, mas também a autores contemporâneos. E no meu MBA na UCLA, eu vi nascendo marcas muito novas que estavam conseguindo ter um crescimento muito rápido a partir das redes sociais. E elas se posicionavam como creators, como influenciadores, que era basicamente o que eu tinha feito ali em 2011 com essa instituição de ensino superior. E aí eu falei, nossa, tem um negócio muito legal aqui. Você já tinha feito antes de ir fazer o Bem antes. Fiz 2011, fiz MBA em 2019. Tá bom. Então foi uma diferença grande, né? Mas nesse tempo eu trabalhei em outras empresas, trabalhei na Azul, trabalhei em grandes empresas. E quando eu estive lá, eu vi nascendo a Skins, da Kim Kardashian. Eu vi nascendo, ganhando muita atração, o Gymshark, que é uma marca de roupa de academia. A Netflix, o Duolingo. E eles ganhando uma atração muito grande se posicionando como creators, né? Quando a gente fala creators, a pessoa fala, mas você vai contratar influenciador para a empresa ou fazer o fundador se tornar um influenciador? Não, é a empresa em si se tornando um grande influenciador cultural e um grande gerador de atenção, de audiência, de desejo e de receita de uma forma muito mais barata, né? Muito mais eficiente do que a média de mercado. Muito bom. Thay, quando que você percebeu que a sua tese era um modelo de negócio? Quando que eu percebi?
Primeiro, ela era uma grande teoria, que era o que eu ia defender no meu MBA, né? Que eu já tinha feito e tinha dado resultado. Então, houve a pandemia, eu tive que voltar um pouco antes para o Brasil. Esperei um tempo morando no deserto da Califórnia. A gente achava que ia acabar rápido, mas não acabou. Aqueles 15 dias, né? Que ia durar. 15 dias, uma semana no máximo. Semana. Minha mãe ainda falou, você acha que lá em Los Angeles foi primeiro do que aqui, né? No Brasil. Fechou primeiro. Mas você acha que uma cidade como Los Angeles vai ficar fechada? Imagina, uma semana não acabar, não tem como. Exato. Aí ficou fechada, né? Foi muito tempo. Eu fui pro deserto, fiquei uns bons meses ali esperando. Não adiantou, então voltei pro Brasil. E aí fui trabalhar no G4 Educação, que nem era G4, na época tinha outro nome. Era Gestão 4.0 Imersão e Mentoria, na época tinha apenas um curso. E aí eu falei, cara, eu quero entrar aqui e eu vou implementar essa tese. Beleza. Então participei de todo o crescimento, desde a construção de marca, do nome, até toda a própria marca. A própria marca, sim. Então, Até o nome, né? O nome eu criei. Então foi bem do comecinho, a empresa tinha acho que 30 funcionários quando eu entrei, 25. Hoje são quase Foi 400. De 10 para 200 milhões. Na época tinha 10 milhões e a gente chegou em poucos anos em 200 e, quando eu saí, 225 milhões de reais. Dessa receita gerada, 70% dessa receita veio de canais orgânicos, né? Aqueles que não são necessários para você ter nenhum tipo de investimento. 70% da receita, um crescimento muito rápido. E a gente está falando aqui de 3 anos de história. Que legal. Eu sou fascinado por isso, tá? Entendo próximo de zero. Né? Entende muito. Tá aqui, ó, tá sendo creator também. Próximo, então não é assim, comparado com você. Mas a gente, né, se arrisca, né, Ana? Então a gente entende muito, obviamente, né, geração de conteúdo, quanto é importante, né? O próprio podcast aqui, ele é uma forma, a gente fala isso pra galera dar conteúdo, né? Devolver, inclusive, pra comunidade tudo que a gente aprendeu ao longo dos 16 anos de empresa, né? A Performa tem 16 anos já. Agora, eu sou fascinado, por exemplo, a gente vê essas tendências sempre mudando, né? Até as famosas trends, mas mais do que uma trend temporária, eu vejo, por exemplo, como leigo, né? Como usuário, que tem fases, né? Tem ondas de... como engajar, como chamar atenção. Então, hoje, por exemplo, a gente vê que é uma tendência, sei lá, as pessoas estão criando conteúdo, o próprio TikTok Shop, por exemplo, já é uma tendência que a galera começa a trazer isso para o Instagram. Como é que são essas ondas? Como é que você vê isso? Assim, existe estudo, uma base científica, ou a galera vai tentando, vendo que engaja, meio que tentativa e erro, para criar uma forma, sei lá, hoje eu vejo o cara só faz vídeo e tem uma tela compartilhada e um joguinho passando do lado, sabe? Coisa em movimento, a pessoa desmontando mochila, aí você tá às vezes prestando atenção no vídeo, não tá nem prestando atenção no que a pessoa tá falando, mas isso eu sei que por trás está gerando uma retenção maior daquele vídeo, por exemplo. Como é que são essas estratégias? Isso existe um estudo prévio? É mais por tentativa e erro? Perfeito. Na verdade, funciona muito parecido com a ciência, sim. Em que sentido? No sentido de que você, quando você é um cientista, e eu sou uma cientista, como acadêmico, você tem que observar o seu material de estudo e a partir daquilo, né, observando, estudando profundamente ele, você cria uma hipótese. Né? Aí, ao criar uma hipótese, você vai testar essa hipótese no ambiente que você acredita que aquela hipótese faz sentido, e aí você vai ter aprendizados com aquele teste. E a partir daquele aprendizado com aquele teste, você vai reiterar ou validar ou desvalidar aquela hipótese. E é basicamente a mesma coisa que é feita nas redes sociais. Então, normalmente, quem consegue ter um resultado muito bom ali são pessoas que são heavy users. Então, são pessoas que estão consumindo de maneira atenta, provavelmente, aqueles conteúdos e entendendo, ou entendendo de forma intuitiva ou de forma deliberada, quais são os mecanismos que fazem com que aquele conteúdo funcione. E ao entender ou supor quais são os mecanismos, elas criam testes e entendem se aquilo funciona ou não funciona, por que pode funcionar melhor, o que pode melhorar ali dentro daquilo ali. Então é como um método científico. Agora, o que precisa ver antes desse teste, né, dessa criação de hipóteses? Uma clareza do que você quer. Então hoje existem diversos canais, né? Todos os canais eles têm o seu valor, desde que você conheça com profundidade quem é o teu público, aonde o teu público está. Então o seu público frequenta aquele canal, consome aquele canal e consome de que forma? O que o teu público consome ali? Como é que você se torna interessante para o teu público? E para além disso, dados os canais ali que existem, né, e que seu público tá, quais são os canais que a sua empresa vai estar
e com qual objetivo em cada um desses canais. Então, por exemplo, hoje o meu Instagram, eu não sou uma influenciadora, eu sou uma empresária que uso o meu Instagram para gerar demanda para o meu negócio. Então, qual que é o meu objetivo ali? Gerar desejo, conhecimento do meu negócio e demanda para o meu negócio. Então, sabendo disso, eu vou escolher produzir conteúdos com temáticas específicas e dentro de formatos específicos que vão, no fim do dia, me ajudar a alcançar o meu objetivo. Uma coisa muito errada que o empresário faz, ou as pessoas que querem criar conteúdo, é olharem só para as métricas da própria rede social, seja o Instagram, seja o TikTok, seja o YouTube. Como você citou aqui, putz, eu nem estava prestando atenção nem vendo aquele vídeo, estava vendo o vídeo de baixo. Isso. Mas aí é uma métrica de vaidade. Vaidade, total. Ele só está contando visualização. Mas será que visualização por si só é relevante? Quanto que gerou, né, de dinheiro isso no final Exato. do dia? Se dinheiro é o objetivo, então, por exemplo, se o meu objetivo é gerar venda para o meu negócio, eu preciso falar bastante do meu negócio e eu preciso fazer conteúdos que sejam mais dedicados ao meu público-alvo e que façam com que o meu público-alvo veja um valor naquilo que eu tenho para oferecer. Entendi. Então é totalmente diferente, por exemplo, da Bianca que eu trabalhei, que é a Boca Rosa, que é uma influenciadora, que ela precisa falar com milhões. Ela também vende o produto dela, mas ela é majoritariamente uma influenciadora. Clareza do objetivo para o empresário é fundamental, testar de maneira científica, saber aonde seu público está e quem é o seu público também é fundamental para uma boa estratégia. Boa, sensacional. Galerinha, segura aí, nós vamos fazer uma pausa muito rápida e voltamos já já, logo após o intervalo. Performa que pode na CBN tem o oferecimento de HPE Unlock Ambition e Performa IT, o futuro hoje. Estamos de volta com o Performa que pode na CBN Campinas e hoje com Thay Dantas, CEO e founder da Vinci Society. Boa. Thay, conta pra gente qual é o erro mais comum que as empresas cometem quando elas vão trabalhar esse posicionamento de creator. O erro mais comum que as empresas cometem como um todo, na minha opinião, é que elas não têm, claro, uma estratégia de negócio, não têm, claro, uma estratégia de marca e não têm um plano de receita. Em qualquer aspecto. E isso deliberadamente atrapalha muito quando elas vão para o momento de creator também. Porque sem clareza da sua estratégia de negócio e da sua estratégia de marca, você não consegue se posicionar da melhor forma possível para o seu resultado. Então, isso é um ponto. Além disso, você não escolhe os melhores canais. E sem um bom plano de receita, você não consegue bater sua meta todos os meses. E sem bater suas metas todos os meses, você não vai conseguir fazer nada, né? Então, olhando para isso, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, quando a gente vai para a parte mais da marca pessoal em si, ou da marca do negócio, é criar conteúdos que não são deliberadamente ações para tangibilizar a estratégia da marca. Então, por exemplo, na Vinci, a gente tem uma promessa muito clara. Nós vamos construir as marcas mais sexys e ricas dessa geração e das próximas. Isso é a nossa promessa, como marca, é aquilo que a gente promete. Mas se eu prometo isso, eu preciso fazer com que as pessoas acreditem que eu sou capaz de entregar, que a gente chama de reason to believe. Então, como que eu faço elas acreditarem que eu sou capaz de entregar? Eu preciso mostrar para ela que eu tenho uma determinada série de atributos. E quais atributos me permitem fazer com que essas pessoas me vejam dessa forma? Elas precisam entender que eu sou capaz de entregar a minha promessa e que eu sou a melhor opção entre todas as outras para entregar aquilo que eu estou prometendo. Então, eu tenho que ter uma clareza muito profunda do meu concorrente, primeiro do meu público-alvo, do meu concorrente, certo? E do espaço macro tendências que afetam o meu público-alvo. E aí, quando eu falo do público-alvo, não é assim, se o meu público-alvo é casado, é solteiro, se mora aqui ou ali. Isso também é importante, mas isso é o básico. O que é fundamental é você entender algumas coisas que são muito, muito, muito importantes. O que o teu público-alvo ama no mundo, o que ele odeia no mundo, como o seu público-alvo se enxerga, como ele se vê, como ele gostaria de ser visto e como o mundo enxerga ele. Normalmente, quando existe uma cisão entre como ele quer ser visto e como o mundo enxerga, você tem uma grande oportunidade. E aí você precisa entender como o teu público-alvo olha para os seus competidores e para o teu mercado. Então, eu fiz essa análise, eu entendi como que meu público-alvo pensava, como ele se comportava, como meus competidores se comportavam, e aí, a partir daí, eu entendi quais eram os atributos certos que eu precisava que ficassem claros para o meu público, para que eles entendessem que, de fato, eu e a Vinci somos capazes e somos a melhor escolha para ele, para realizar a nossa promessa. E aí, esses atributos, que, né, no nosso caso, por exemplo, é resultados prévios, inteligência profunda, criatividade, grande conhecimento sobre gerações, cada um deles vira uma linha editorial.
E essa linha editorial, cada linha editorial tem os seus formatos e cada uma dessas linhas editoriais tem objetivos. Então, uma tem objetivo, por exemplo, de alcance, a outra vai ter um objetivo muito grande, que é alcance para awareness da marca, a outra vai ter um objetivo muito grande de geração de leads. E aí você consegue, em cada linha editorial, fazer simultaneamente as duas coisas, construir marca e gerar receita para o negócio. Conteúdo é a última coisa. É a última coisa. E às vezes a galera inverte esse jogo, né? Que é começar Exato. fazendo conteúdo, copiando o concorrente. Eu vi marca tal fazendo essa trend, vamos fazer a trend também. Exato. O que eu quero com isso? Exatamente. Qual linha isso vai me trazer? Qual é a métrica de sucesso que vai me medir de fato? É muito legal. Então é importante dizer que não basta pegar o meu conteúdo que eu postei no Instagram e replicar ele para TikTok, LinkedIn, Facebook. Não é a melhor escolha. Se você não tiver recurso, é melhor do que nada. Porque, por exemplo, se eu não vou postar nada no TikTok, ou vou postar um conteúdo que eu já fiz no meu Instagram, é melhor postar o conteúdo que você já fez. Mas não é o ideal, né? O ideal é você ter conteúdos nativos daquela plataforma, porque isso faz você ter um resultado melhor. Cada plataforma tem comportamentos diferentes. Sim, algoritmos diferentes também, né? Exatamente. Que entregam mais. Eu queria pegar um paralelo, a gente atende muito grandes corporações, né? B2B, etc. E a gente vê que nesse mundo digital, muitas vezes a gente vê grandes corporações ainda patinando e startups ou influenciadores que conseguem arrancar de uma forma muito mais rápida. Como é que você faz esse paralelo e quando você chega numa grande corporação, qual que é o primeiro ajuste de mentalidade que você precisa fazer para que ela tenha um desempenho realmente diferente do que ela vinha tentando fazer? Perfeito. Principalmente porque a gente está cansado de ouvir que o B2B não é sexy. Exato. Não, o B2B é sexy. Inclusive, esse é um ponto, né? O B2B sempre tem o CPF. As pessoas só falam com o chapéu empresa, né? Mas toda empresa tem um CPF, vários CPFs por trás que vão tomar uma decisão, né? Isso aí. O ponto que vocês perguntaram, é importante dizer que não é algumas empresas, é que praticamente nenhuma empresa muito grande consegue fazer um bom trabalho nas redes sociais. São muito poucas as que fazem, de fato, né? Acredito que por 2 fatores. O primeiro é que elas são tão grandes que elas delegam normalmente isso para uma agência terceira e que está mais preocupada em cumprir ali algumas coisas específicas e tem muito medo de fazer testes. Então, tem esse ponto ali da agência na relação com eles. E também o processo de aprovação é muito lento. Faz sentido. E a burocracia do processo de aprovação e das interferências de aprovação, né, de ajustes que são pedidos, pode fazer com que dificilmente você consiga produzir isso. Ou a própria agência também não tem o conhecimento de construção de redes sociais, porque a maior parte das agências, na verdade quase todas, elas foram criadas em um período diferente, um período que a comunicação era diferente, né? Não tem aqui comunicação boa ou ruim, mas era uma comunicação muito mais moldada para veículos em que você só fala e a pessoa escuta. Não eram para veículos interativos. E eram veículos que normalmente a pessoa era obrigada a ver, ela não poderia não ver. Então, você entrava no rádio, você entrava na TV, ou até mesmo no outdoor, né, que você está passando, não tem como você não ver. Hoje você tem como ver, não pulou aqui, não vi, não quero ver e tal. E agora não é mais dessa forma. Então, como não é assim, essas agências, elas estão ainda, por mais que a gente já tenha um bom tempo, elas ainda estão tendo dificuldade de conseguir fazer esse trabalho. Para além disso, as empresas muito grandes tendem a ser muito avessas ao risco, o que é natural. Elas são muito grandes, elas têm muito mais a perder. Compliance, regras, né? Um monte de coisa. Mais coisa não pode do que pode, né? Exatamente. Já as startups, elas precisam arriscar para conseguirem crescer. Exato. Então, essa liberdade produz mais criatividade. Estava lendo um estudo recentemente que fala sobre isso, né? Que é muito legal de ver, que a gente é a geração mais certinha da história e, ao mesmo tempo, a mais medrosa. Então, a gente, hoje em dia, a gente vive muito mais, a gente consome muito menos álcool, a gente usa cinto de segurança, as pessoas não engravidam na adolescência, as crianças dão muito menos trabalho do que antes. Só que isso é produto do quê, né? Se você olhar ao longo da história, a morte, ela era muito natural. Quantas pessoas na sua vida você já viu morrer? Não, já viu, assim, na sua frente. Morreram com você, do seu lado. Uma. Te marcou muito? Meu pai. Muito. Marca muito, né? Eu vi uma única pessoa também que foi a minha avó. Não sei se você já viu alguém do seu lado falecendo. Eu não. Nunca viu. Antes isso era completamente comum. As pessoas morriam na rua. As pessoas morriam todo o tempo. Tinha muita guerra, tinha muitas pragas, tinha muita infecção. A morte era claro para as pessoas. E ela era muito cedo. Né? Uma pessoa de 70 anos já era considerada velhíssima. Morrer na cidade era completamente normal. Hoje, uma pessoa de 70 anos é jovem. Não é um esperado que ela morra nessa época. Então, como a morte se distanciou muito da gente, o processo de morrer também ficou distante,
a gente começou a ser uma geração que entende a morte como uma opção e não uma certeza. Embora a gente saiba que a morte é uma certeza, inconscientemente a gente lê como se a gente pudesse evitá-la a todo tempo. Aí, o que aconteceu com isso? A gente se tornou completamente avesso ao risco. Agora, olha que engraçado. As melhores construções de prédios e arquitetura que você já viu, provavelmente elas foram criadas bem antes de você nascer. Os melhores filmes, as melhores músicas, as melhores obras de arte, muito antes de você nascer. A criatividade... Música, com certeza. Eu Não, falo música... exatamente isso. Música dos anos 80. Eu só escuto música dos anos daquelas... do Spotify, né? Quantos anos você tem? O meu deu 60, né? Porque eu adoro música antiga. As músicas mais bem feitas, mais elaboradas, elas foram 2000 produzidas. pra cá, eu acho que não teve mais produção musical. Eu acho. Então, e isso está totalmente ligado à nossa aversão ao risco. Aversão ao risco. A criatividade, ela precisa ter a motivação da pessoa de arriscar. Entendi. E a gente está muito pouco a fim de arriscar as coisas. Falando do corporativo, a gente tem uma expressão que fala assim, startup tá sempre na linha da morte. Né? Exatamente. Então, se ela não fizer nada diferente, ela vai continuar uma startup desse tamanhozinho para sempre, né? E, nossa, muito legal. Você tem algum case que você já conseguiu, você pode contar, vamos dizer assim, quebrar essa mentalidade, né? Trazendo assim, pô, tinha uma empresa muito tradicional, muito certinha e conseguiu. E qual foi o salto, né? Qual foi a virada que você atribui de conseguir sair dessa mesmice e fazer de fato essa ruptura? Perfeito. A primeira foi essa universidade que eu falei, né? Era bastante tradicional, muito tradicional. E o que eu fiz? Eu fiz o que um jovem risk-taker faz. Não pedi autorização, me preparei para pedir desculpas. Antes de pedir licença. Antes de pedir licença. Então pedi, falei, bom, vou pedir desculpas antes de pedir licença. Não precisei pedir desculpa porque eles gostaram da loucura que deu resultado. E já fiz outra forma que é, de fato, convencendo e trabalhando ali com a pessoa. Então a gente estava, inclusive, falando disso hoje, a Dora que está aqui, que trabalha com a gente tem um cliente que é muito tradicional, chama Central Nutrition, e a gente começou a fazer algumas coisas diferentes, é uma indústria farmacêutica, e que estão dando um resultado muito legal, mas eles foram muito resistentes a isso no começo. Aos pouquinhos a gente foi começando agora a colocar coisas, eles estão vendo um resultado muito maior de engajamento, tiveram a melhor Black Friday da história deles, toda a vinda de D2C, né, de e-commerce, que era um grande desafio para eles. Então essas que eu estou dando esse exemplo aqui, que é o mais recente, né, uma empresa já maior e mais tradicional e que está tendo essa abertura e está tendo essa transformação e sentido. Aí quando começa a sentir o dinheiro no bolso, você consegue mexer ponteiro ali, a pessoa fica tranquila, ela quer investir mais. Em empresas muito, muito grandes, o ponto é esse, né? Você precisa mexer o ponteiro com mais força, porque para impactar no bolso e valer o risco, precisa ser um valor relevante. Eu ouvi outro dia um influenciador, não vou citar o nome para não entrar em questões políticas ali, porque tem um pouco de envolvimento, mas ele falou muito do que você falou assim, cara, eu sozinho faço 15 vídeos. E posto os 15, um com terno, outro sem terno, um com gravata, não sei o que, um falando errado, um falando certo. E vou vendo qual vai performar melhor. Aquele que performa melhor, eu boto mais dinheiro, impulsiono. Eu não vejo isso conseguir uma empresa fazer isso nesse ciclo que você falou. Sabe? De aprovação. Mas não precisa ser assim tantas. De agência, de fazer esses pequenos testes. Tem como trazer essa agilidade que uma pessoa sozinha, né, um influenciador, consegue ele mesmo com o celular gravar 10 opções diferentes e testar. Não sei se é isso, tá? Tô dizendo o que eu ouvi. Dentro de uma empresa tradicional, com longo ciclo de aprovação, que tem que passar por uma agência, um comitê. Como é que quebra esse ciclo? Acho que o ciclo de aprovação é um problema, porque normalmente ele vem com ajustes, e ajustes fazem com que você perca a sua hipótese, né? E aí, se você não tem mais aquilo que você queria testar, se ele foi alterado, no teste por si só perde a força. Mas eu não tenho e não faço para os meus clientes esse tipo de movimento. Tá. Né? Eu não acredito nisso, até porque ele não está se baseando no orgânico, né? Ele fala, performou porque eu vou encher de dinheiro. Tá. Se você olhar, por exemplo, eu comecei a produzir conteúdo de forma estruturada, né? Realmente produzir conteúdo para mim em agosto do ano passado. Eu já vou bater quase 1 milhão de seguidores. Então, estou falando de um pouco mais de um ano. Nossa. Muito pouco tempo. E se você reparar... Tudo orgânico, tá? Eu teve orgânico. Impulsionamento. Não, impulsionamento a gente faz mais para venda, de fato, isso, né? A gente faz uma patrocinado campanha, ali, coisa. mas aí no gerenciador de anúncios, né? Então, basicamente orgânico. E esse resultado, ele foi fazendo 3 posts por semana, Legal. 4. O ponto não é a quantidade de posts que você faz. Porque se você fizer 10 posts, você pode ter o alcance
do teu público-alvo, a geração de receita, 1% do que você teria fazendo um excelente conteúdo para gerar o resultado que você quer. Agora, se você ainda não sabe o que fazer, se você não tem os seus formatos validados, testar bem testado, vários formatos, até você encontrá-los, faz muito sentido, certo? Mas você precisa ter uma hipótese muito clara do que você quer testar. Principalmente se você não tem toda essa disponibilidade que uma pessoa tem ali de ficar 24 horas fazendo só isso. Não é o que uma empresa, o core de um negócio tradicional vai fazer que não seja um influenciador. Então, o que eu dedicaria mais tempo seria realmente a ter uma pessoa comigo ou contratar pessoas assim, ou empresas que consigam ser heavy users daquela plataforma que eu estou usando, seja TikTok, Instagram, Sim. YouTube, o que for, e que simultaneamente compreendam com clareza a estratégia do meu negócio, a minha estratégia de marca e a estratégia, o meu plano de receita como um todo. Aí eu vou conseguir testar de maneira muito mais clara, com muito mais objetivo e fazendo isso que eu falei, construindo marca e gerando receita de maneira previsível. Boa. Muito bom. Tá, e vamos falar um pouco de autenticidade e inteligência artificial. Agora com a inteligência generativa, né, esses modelos conversacionais, a gente tá vendo uma enxurrada de conteúdo gerado por IA, assim, não com tanta qualidade, né? Então, no mundo onde a IA tá fazendo quase tudo, o que vai diferenciar as marcas humanas e sexys das marcas genéricas? É porque eu acho que a AI, ela tá fazendo muito bem, infelizmente para o nosso colega aqui, começando a fazer bem a parte do audiovisual. Sim. Ela foi quebrando algumas barreiras especificamente em que técnicas, né? Então, de design, de audiovisual, mas ela ainda não é muito criativa do que fazer. Textos muito bem feitos por AI, não conheço. Acho bem, então a capacidade de escrita, a AI ainda não conseguiu chegar lá. Eu acredito que ela é uma boa parceira. Ela te ajuda, te traz uma visão, às vezes, melhor do que você estava tendo, né, no sentido de fontes ou de melhorar ali, dar mais clareza para o teu texto. Mas eu acho que a capacidade do ser humano de elaborar bem os sentimentos, de conectar coisas não óbvias, de criar história, de conduzir, ainda é muito superior. Não sei quando isso vai mudar. E se mudar, eu não tenho a resposta. Sobre a autenticidade em si, essa virou uma palavra muito forte, né, recentemente, muito, muito usada, né? Eu te falo que eu não sei exatamente o que ela significa. O que significa autenticidade? Porque... Vamos perguntar para IA. Isso é um bom ponto. Porque o ponto central... eu gosto muito de um filósofo chamado Gilles Deleuze, e eu uso muito isso quando eu vou ensinar sobre marca pessoal, né? Eu acredito que todos nós somos uma multidão. Provavelmente, vocês são casados? Sim. Então, vocês são marido e mulher diferentes do que vocês são profissionais, né? Vocês são para sua esposa, para o seu marido, diferentes do que vocês são como profissionais. Se vocês tiverem filhos, vocês são mães diferentes do que vocês são como esposa. Vocês têm várias versões. E o Deleuze fala que nós somos uma multidão, que você não é uma coisa só, você não existe uma essência, que você é várias coisas, que você só é e só está em relação a alguém ou a alguma coisa. Ambientes despertam partes de você, pedaços de você, muitas vezes que você nem conhecia. E pessoas também. Encontros, né? Quando você se apaixona pela primeira vez, aquilo desperta alguma coisa, ou outro amor, ele te desperta uma nova versão de você como um namorado, como namorada. Então, o que é importante no fim do dia, né? Principalmente quando eu estou falando de marca pessoal e depois eu vou entrar de negócios, qual é a parte de você que você vai escolher, não é inventar, mas é escolher quais partes de você vai escolher e vai editar para aquele espaço. Certamente a Tayana que eu estou sendo aqui agora neste podcast é uma Tayana que tem uma câmera, né? Um microfone. Vocês dois que eu conheço há pouco tempo. É diferente da Tayana que vai voltar de carro para São Paulo com duas pessoas que ela já tem mais convivência. De família, de domingo. Exato. Então, eu não estou sendo autêntica aqui? Estou. Dentro deste ambiente em relação a vocês. Então, qual é a parte de mim que mais faz sentido eu expor, dado que eu tenho um objetivo para o meu negócio e que eu estou dentro de uma rede em que eu vou impactar centenas, milhares, milhões de pessoas? Quais são as partes? Obviamente, tem partes de mim e eu deliberadamente escolho não mostrá-las. Família, relacionamento, algumas vulnerabilidades. Por quê?
milhões de pessoas. Quantas delas são legais? Quantas não são? Quais são as intenções de cada? Não sabemos. Então, você precisa escolher aquelas que você se sente confortável. Como marca de negócio, basicamente, a sua estratégia de marca já vai dar claramente ali para você, né? Qual que é a sua promessa, qual que é o seu posicionamento, qual que é a sua personalidade de marca, qual que é a sua história. E tendo esses elementos, como que você coloca eles da melhor forma possível, preservando eles dentro daquele canal, daquela circunstância que você está utilizando. Então, a autenticidade, né, me parece ser uma coisa que seja ser simplesmente você. Mas o quem é você é uma pergunta que a gente faz para a vida inteira, né? Sabe que eu gosto da Thay, assim, já a gente se conhece há pouco tempo, mas já tô adorando. Ela nunca responde aquilo que você está esperando, né? A resposta dela é totalmente diferente do que qualquer não sei se isso é bom ou ruim. Não, maravilhoso. Eu tô me sentindo mais burro aqui, adoro me sentir o mais burro da sala, né? Genial. É uma excelente reflexão. Nossa, animal, adorei a resposta. Voltando ao ponto da IA, você usa hoje, assim, na Vinci, vocês, né, na empresa, conta um pouquinho onde vocês usam, onde você tem visto, né? Porque o podcast também é sobre tecnologia, né? Claro, sobre inovações. Claro. Então, onde você tem visto que a IA tá performando legal dentro do seu dia a dia, né? Perfeito. Como marketing, empresa, onde você tá vendo que ainda não tá legal? E aí, Thay, já fala pra gente assim, onde que você vê que a IA, dentro do marketing, vai absorver mesmo essa tarefa e onde ainda ela tá longe de ser 100% resultado dela? Perfeito. Eu acredito que a AI hoje, ela consegue contribuir muito com o nosso ciclo comercial. Então, existem boas inteligências artificiais, que a gente chama de GTM, né? Que é uma parte mais técnica do marketing. Então, a AI ajuda muito nisso. A gente usa para melhorar o pitch dos nossos vendedores, para fazer FUP, né? Follow-up. Legal. Para melhorar o trabalho dos SDRs. Tem uma inteligência artificial muito... Fazendo uma pub, mas não tem nada a ver com pub, porque é muito boa, chama Gong. Pouca gente no Brasil conhece, mas é uma das melhores para RevOps, né? Que é a operação de receita. Além da parte de vendas, a gente utiliza muito inteligência artificial para fazer filtragem de pesquisas e trazer referências, tendências. A gente criou a nossa própria biblioteca de conhecimento. Então, todo o conhecimento que a gente produz, sendo uma consultoria, toda a inteligência que a gente gera para todos os nossos clientes, a gente sobe tudo isso dentro da nossa biblioteca e o nosso agente já consegue dar para a gente respostas, insights com mais agilidade, para a gente importar, né, aportar isso à nossa estratégia. Ainda é um trabalho bastante humano, muito humano, mas ele bebe do nosso conhecimento. Isso é muito bom, porque se eu faço um trabalho para uma farmacêutica, depois eu faço para uma outra farmacêutica, para a indústria como um todo, ou para correlatos, eu consigo transpor o que já deu certo, o que já deu errado, para eu evitar erros, para eu acionar acertos com mais facilidade. E para além disso, no design também funciona bastante. Nossa, design tem usado demais. Funciona muito, né? Geração de imagem como um todo. Audiovisual óbvio, sempre também. com uma boa objetivo, um bom prompt, exato, né? Exato. Saber fazer o pensamento, né, estratégico. Exatamente. Vai gerar qualquer coisa. Para edição, ela também consegue dar uma boa ajuda, tratamento de áudio. Mas eu ainda vejo que ela não faz sozinha. Ela precisa de ainda um ser humano guiando ela. Não é uma coisa automática. Eu falo ali qualquer coisa, ela vai sair com um negócio bom, né? Principalmente em audiovisual, as pessoas acham, putz, eu vou escrever alguma coisa aqui, vai ser um negócio perfeito. Não, você tem que ter taste, né? O gosto, que é uma coisa difícil de se ensinar. Além de você ter taste, você tem que saber o que fazer, como falar, o que você vai colocar ali. Então, mas ela já acelera muito e multiplica o trabalho muito. Legal. Então, ela gera muita eficiência. Bastante, então. Temos usado bastante. User aí de IA. Somos um heavy user de AI. Legal. Falando um pouco de futuro, né? O futuro hoje é a nossa tagline, né? Assim, na Performa, a gente ajuda os nossos clientes a construir o futuro, entregando resultados hoje. Né? Então, até porque, assim, hoje a gente está falando que o futuro /presente é IA. No passado já foi transformação digital, já foi Metaverso. Aplicativo, já passou. Nem a gente Metaverso nem deu tempo, né? A gente não entrou nessa onda, né? Desde o início a gente não apostou 0 centavos da nossa estratégia ali. Mas a IA a gente está muito forte realmente hoje na nossa estratégia. Mas falando dessa visão de futuro, o que você acredita que vai ser obrigatório para as marcas e para as empresas para esse próximo ciclo? Coisas que, cara, a empresa não pode ficar de fora dessa tendência, seja ela uma tendência, uma tecnologia ou uma mudança de comportamento, de posicionamento? Eu acredito que aplicar inteligência artificial para gerar eficiência é muito bom.
Tem algumas empresas que já estão usando revenue per employee, ou seja, quanto de receita por cabeça de pessoa. Eu ouvi isso. Isso é bem comum, né? Sim. Então, tipo, cada pessoa que está aqui na empresa tem trazendo... cada pessoa a mais, eu tenho que colocar 1 milhão a mais de receita, ou 10 milhões a mais de receita, ou 3 milhões a mais de receita. Né? E isso muito com a ajuda da AI, que traz muita eficiência, né? O que não exclui você ter colaboradores, mas que faz com que você tenha muito mais eficiência e você tenha bons colaboradores que saibam trabalhar muito bem. Além disso, duas outras coisas que eu acho que são fundamentais, na verdade 3, não é tendência, mas ter uma estratégia de marca muito forte, por incrível que pareça, quase ninguém tem. Toda vez que eu vou em alguma palestra, algum evento, eu pergunto para os empresários e quase ninguém levanta a mão. Então, se quase ninguém tem, e é uma coisa que super funciona, faz muito sentido. Quantas coisas você não compra só pela marca? Eventualmente, o produto conta pouco, né? Tem muito empresário que fala assim, putz, o meu produto é muito melhor do que o meu concorrente, e mesmo assim ele consegue vender muito mais, e mesmo às vezes tendo um preço parecido com o meu, porque está fazendo marca e marketing mal feito. Tá. Então, esse é um ponto fundamental. Então, estratégia de marca robusta. Utilizar bem as redes sociais, que funcionam muito, trazem muito resultado. Você vê, a gente fez uma empresa de 40 milhões em menos de um ano de vida, basicamente gerando 95% dessa demanda de forma orgânica, através das redes sociais. Que empresa é essa? A minha. Ah, não. Eu só achei que você estava falando de algum cliente. Não, a Vinci, a minha. Acabou de nascer. Que legal. É um ano de empresa, tá? Vai fazer em janeiro Uau. do ano que vem. Parabéns. Tô bem feliz com isso. Então, é um negócio que funciona muito, né? A gente fez pro Boca Rosa, pro G4, estamos fazendo pros nossos clientes e pra gente. E uma outra coisa, falei 3, mas vou falar 4, estratégia, plano de receita, muito importante, baseado em dados, com dados mensuráveis, olhando para todo o seu funil de receita, desde os canais de marketing aos canais de venda, como é que você vai gerar essa receita, essa meta que você tem, olhando para os canais de marketing, para os canais de venda e todo o funil, a eficiência em todo o funil. E por fim, TikTok Shop, que você estava falando aqui. Jura? Nossa, muito dinheiro. Muito dinheiro. É o Instagram 6 anos atrás, falou 7 disso anos dois atrás. Mas episódios até pro aqui já. B2B? Porque você imagina, pensando na Performa, uma empresa de tecnologia que hoje se posiciona como uma resolvedora de problemas, que pode ser sobreposição de processos ou até um produto digital. Então, assim, transformação. O TikTok Shop funciona? Acho que ainda não, mas eu acho que vai funcionar. Então é bom você já estar sabendo para quando puder. Por que ainda não? Porque ele ainda vende só produto, não vende serviço. Então, empresas que são de B2B que vendem, por exemplo, para outras empresas, faz sentido. Não conheço muitos casos ainda. B2C tem funcionado melhor. A gente vende, por exemplo, treinamento. Muito treinamento. Não sei se é o canal, a gente... Pode ser. Ainda não pode. vende produto. Aí só vende produto. Mas em breve vai vender serviço. Sim. Em breve vai vender. E aí você vê que, putz, ele já vende mais beleza nos Estados Unidos que a Sephora. Você tá brincando? Uau, olha só. Já vende mais beauty que a Sephora. Então é Uau. muito dinheiro. Porque né? ali você vê o produto aplicado, né? Sendo utilizado, essa questão. E é em muito- escala, né? Porque você tem 200 pessoas, 300, 1000 pessoas vendendo seu produto Vendendo seu produto. e ganhando em cima do que elas vendem. Tem um rapaz aqui no Brasil chamado Dr. Pimenta, que ele vende perfume. Ele não tem perfume e ele não é um perfumista. Ele faz 5 milhões de reais por mês pra ele, vendendo perfume no TikTok Shop. Não dá nem pra sentir o odor do perfume. eu não Exatamente, entendo. Como é que perfume. Ele consegue... Ai, caraca. Esse Ele aí faz vende areia no 60 deserto. milhões de reais na física vendendo perfume. Ele fica em live ali o tempo todo. Precisou. A gente tem muito que aprender aí. É um Gold Rush. Como é que é o nome? É o novo Gold Dr. Rush, a nova corrida Tudo do bem. ouro. Ele é o Dr. Pimenta. Mas, sem dúvida, assim, é um negócio que eu tô muito dedicada a aprender e a ter maestria, porque eu acho que é o que o Instagram Boa dica, foi boa 5, dica. 7 anos atrás. Não, e é interessante você falar, porque a gente recebeu outros 2 convidados que Aham. falaram aqui do TikTok TikTok Shop Shop. também. A gente comentou isso e realmente, como tendência, é legal você tá confirmando isso. E pro outro lado, o que vai morrer? O que, sabe aquelas tendências? Ah, não sei o que vai morrer, isso aqui já morreu, isso aqui E já já... ouvi muito disso. Tem um monte, mas você tem O alguma e-mail coisa assim? marketing morreu, o CEO morreu. SDR morreu, não sei o quê. No marketing, na sua área, o que você diria que assim, ó, isso aqui morreu? Que não dá mais pra continuar. Panfleto, ele já morreu, né? Que ele foi proibido na maior parte dos lugares, né? Mas digitalmente a galera ainda insiste nele. Fazer panfletagem Panfleto digital, virtual, né? Não dá resultado, já morreu. Quem tá Boa. fazendo tá realmente ali tentando reanimar o defunto, não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acredito que isso, e um ponto também que eu acho que cada vez mais não vai funcionar é
contar promessas muito grandiosas, milagrosas. Assim, as pessoas já estão já está muito claro para as pessoas a mentira, né? Então a galera que ganhou muito dinheiro com a gurusagem, ainda vai ter uma quantidade de pessoas aqui que vão comprar e acreditar, mas eu acredito que pessoas que vendem a fórmula do sucesso, pílulas milagrosas, a gente já está com o mercado ficando cada vez mais maduro. Mais maduro. E isso tende a morrer aqui no próximo ano ou no outro. Ô, Thay, e falando assim dessa parte mais acadêmica sua de estudos, né? Se você fosse arriscar e dizer assim, o que no próximo ano, nos próximos anos, pode gerar uma nova ruptura? Futurismo aqui, né? Eu Futurismo, acho. Tem várias coisas, tá? A gente tá vendo um fenômeno muito interessante agora, que é a despresencialidade. Que é a dificuldade das pessoas de estarem presentes nos lugares. As pessoas têm muita dificuldade de estar aqui agora, de sustentar uma conversa profunda, de descer no nível mais fundo da conversa. Raríssimo mesmo. Eu já falamos sobre raríssimo. Isso também, porque nosso foco ficou completamente fragmentado. Então as pessoas não conseguem estar presentes. E isso gera ansiedade, isso gera medo, isso gera emborrecimento. Eu estava vendo um documentário da Disney, mas com um médico que eu respeito muito, que é o Peter Attia, e ele estava explicando para um ator que estava fazendo esse processo com ele de viver mais, né, o foco da série era Viver Mais, que uma das coisas que mais preservam a nossa capacidade de não ter Alzheimer, por exemplo, é a nossa capacidade de geolocalização. E essa capacidade de geolocalização foi quase extinta. Caramba. As pessoas não sabem mais chegar nos lugares sem o GPS. Não sabem. Então, se você parar, eu tava falando, né? Putz, quando eu morava no Rio de Janeiro, que eu fiz faculdade lá, eu sabia o nome de todas as ruas, eu sabia chegar no centro, andar tudo, mesmo sendo de lá, eu sabia fazer tudo de carro sozinho. Hoje eu não sei, às vezes, sair do meu trabalho e ir pra casa. Muito no automático. Vou 100% guiada pelo GPS. Abandonamos essa usa uma capacidade. parte, a teoria, a tese é essa, né? Exatamente. E essa parte é uma parte que preserva muito a sua memória. E aí... Faz sentido. Faz Até número de muito sentido. telefones, a gente parar pra ver, a gente tinha que decorar Total. muita coisa. Hoje eu sei o meu da minha esposa e olha lá. Total. Então eu acredito que todas as coisas que façam as pessoas obrigatoriamente estarem mais presentes e conectadas com o que está acontecendo de verdade aqui e agora, elas vão ser coisas muito valiosas. Muito valiosas. Então tudo que vai te tirar da tua cabeça e do seu celular vai ser muito valioso. Cara, eu valorizo isso demais. Já falamos nesse outro episódio aqui também, o quanto isso é cada vez mais raro e o quanto a gente precisa ter intencionalidade de criar esses momentos, né? De conexão, de estar presente, de ter conversas profundas. Total. Né? Muito massa. Hoje o tempo não é nosso fator mais precioso, né? Hoje é a atenção. Atenção. Que é como a Thay falou, tá fragmentada. Uma curiosidade, você no mundo digital, como que você exercita intencionalmente a sua presença? É difícil. É difícil, pra mim é difícil, viu? Eu tenho que fazer isso de maneira bem consciente, assim. Mas tem coisas que eu faço que obrigatoriamente me levam para um estado de presença muito grande. O surf, por exemplo. Olha que Porque você é obrigado, né? Também. Eu surfo. E onde que você vai surfar? Que você tá morando em São Paulo agora? Eu moro em São Paulo, mas por enquanto eu ando surfar na piscina, no Boa Vista Village, que é onde eu tenho casa. Tô sendo uma surfista de piscina no momento, mas vem onda, tem pessoas passando, você tem que estar ali, você precisa aproveitar a onda, ela dura pouco, então você tem que estar muito atento, me traz muita presencialidade. Eu consigo fazer no judô. No judô. É maravilhoso. Eu esqueço do planeta. Em 5 minutos, seu cérebro vai para outro lugar. Exato. Isso é muito bom, né? Você sai descarregado, parece que você meditou. Total. Isso. Exato. E era pra gente viver assim 24 horas, sabia? Olha que doido. A gente abriu mão. É verdade. Então eu faço surf. Outra coisa também, leitura, me faz ter muita presença. E troca com pessoas que eu amo. Se obrigar. Eu não leio muito livros físicos, deveria. Eu lia muito antes, mas eu tenho um problema de articulações. Então, os livros físicos, eles acabam sendo difíceis para mim de ler no dia a dia. Mas eu recomendaria, sim, se eu pudesse, eu leria os livros físicos. E as pessoas que eu amo, se obrigar a não ter o seu celular enquanto você tá com as pessoas que você ama. Eu acho uma loucura, assim, a gente vê, vai sair pra jantar, tem a mãe tá com o filho, o pai, tá todo mundo no celular e a criança lá chamando, mãe, pai, e aí a criança não pode usar o celular, mas os adultos não vivem mais. Então, assim, se obrigar a isso é uma coisa que eu tenho exercitado, porque eu tenho certeza que no fim da vida a gente vai se arrepender muito de ter usado tantas horas o telefone e ter estado tão pouco com as pessoas que a gente ama. Então, eu acho que esse é um exercício de você pensar, putz, no leito da minha morte, eu queria estar fazendo
tantas horas isso aqui, ou eu queria estar com a pessoa que eu gosto, conversando com ela. Eu já ouvi uma frase que me marcou muito, toda vez que você tá despriorizando alguém que você tá do lado para ficar olhando o celular, você tá priorizando mais as outras pessoas do que você mesmo. Exato. Porque é a prioridade do outro. Ah, fulano me mandou mensagem, mas peraí, o que é mais importante? A sua prioridade ou a prioridade do outro? Então toda vez você tá escolhendo a prioridade das outras pessoas. Total. Às vezes tem 15 mensagens, mas é a prioridade delas. Qual é a sua? Então me marcou muito essa frase, eu fiz essa reflexão. Eu queria, para ir para uma reta final aqui, voltar num assunto que eu acho que você falou algumas vezes, e a Ana também comentou, sobre marca. Você falou, a marca sexy, o empresário não está conseguindo trabalhar a sua marca, né? Às vezes foca muito no produto, esquece da marca. Como é que uma marca deixa de ser só bonita e vira um motor de crescimento? Muitas vezes, e aí me incluo nisso, tá? No passado, a gente passou por um rebranding ano passado e fizemos um trabalho que, cara, foi fenomenal. Mas muitas vezes tem muita gente que ainda tem preconceito. Eu vejo conversando que acha que, né, é só mudar a cor, marca é deixar o logo bonito, né? Então, o que você pode trazer, né, para essas pessoas que estão ouvindo? O que é o poder, por exemplo, de um branding, né? O que é o poder, como é que é transformar realmente uma marca em um motor de crescimento da empresa? Perfeito. A identidade, ela só existe para tangibilizar a estratégia. Assim como o teu corpo não funciona sem o cérebro, uma identidade é como um corpo sem cérebro. A estratégia é o cérebro, a identidade é o corpo que tangibiliza esse cérebro, coloca ele no mundo. Então, se você tem uma marca linda visualmente, isso quer dizer muito pouca coisa, não quer dizer nada. E um branding, né, a construção de uma marca, um rebranding, ele é sempre baseado primeiro na estratégia de marca. Então, o que é a estratégia de marca? Clareza do seu público com muita profundidade, clareza do mundo, e aqui eu estou falando de concorrentes, de como o mundo influencia o seu público, promessa, posicionamento muito claro, a história da tua marca, e aí a história não é o que você fala da tua marca, a história que sua marca, da sua empresa, não. É colocar o seu cliente como protagonista de uma história, quando você entende o que o seu cliente deseja, o que ele quer no mundo, e os seus produtos e serviços que pegam o seu cliente como protagonista e levam ele de um lugar não tão bom para o lugar que ele quer ir, que é a tua promessa. No fim do dia. Histórias no sentido do storytelling, né? Exato, é o storytelling do seu cliente. História do seu cliente. Do seu cliente. Legal, sempre do seu cliente, não nunca de você. Nunca de você. Então, por isso que eu falo, o meu objetivo é fazer as marcas mais sexys e ricas dessa geração e das próximas. Se você tem uma marca e você não é uma das mais sexys e uma das mais ricas dessa geração, bom, eu tenho solução para isso, eu te transformo nisso. Então, é sobre ele, sobre o que eu vou gerar para ele, certo? E aí, além disso, né, além da história, você constrói um universo, toda história precisa acontecer em um lugar, né? Você pensa, se o Harry Potter fosse aqui em Campinas, ele seria menos legal. Eu sei que Campinas é incrível, mas se não fosse em Hogwarts, se ele fosse aqui em Campinas, ele seria bem menos legal. Então, o universo ele é muito importante para ajudar a contar essa história, né? E os personagens que você vai ter, sejam os seus clientes, os seus colaboradores, ou você como fundador, ajudam muito a essa história acontecer, né? Uma história de uma pessoa só também não acontece. Então, tendo todos esses elementos, aí a identidade ela vai vir para tangibilizar tudo isso. Quando eu falo de personalidade, existem dois tipos. Tem a personalidade que entra na identidade, tem a personalidade que é o atributo de personalidade que você vende. Isso entra na estratégia. O que eu quero dizer com isso? Por que você acha que, né, as mulheres pagam tão caro, nós mulheres pagamos tão caro numa bolsa da Chanel? Eu não consigo entender isso de forma mas se eu falar do carro, aí você consegue, né? Tem um carro que eu esqueci qual que é, mas tem um da Audi e um outro que eu não sei se é McLaren ou qual que é o carro, mas que eles têm basicamente, não acho que a McLaren não tem de carro, mas é basicamente a mesma plataforma. Entendi. Só que um vale 300 mil e o outro vale 3 milhões. 3 milhões. Entendi. E basicamente o que muda, né? Então, o que acontece com a bolsa da Chanel? Você não comprou uma bolsa, porque a bolsa você poderia comprar em qualquer lugar, pela utilidade do produto, certo? Uma bolsa para carregar suas coisas. Eu sou meio assim, uma bolsa para carregar suas coisas. Exato. Compra em qualquer canto, certo? Então, assim, na Schutz e na Arezzo tem bolsas muito parecidas com a da Chanel, quase iguais, né? Idênticas. Só que elas não têm os dois Czinhos. E não é pelos dois Czinhos, né? É porque os dois Czinhos representam elegância e sucesso. Eu não comprei uma bolsa. Eu comprei o mundo me perceber como uma mulher elegante e bem-sucedida. E um lifestyle, né? Exato. Então agora fala isso, porque essa aqui já é a fanática. Inclusive de bônus, tá reforçando, tá? Mostra esse episódio pro Dani, tá? É o marido dela. Então esse atributo faz você valer muito mais, gerar muito mais desejo. Legal. Muito bem. Ô, Thay,
Muito bom essa conversa. Nossa, Nossa, demais, aí né? acho que a gente vai ter que gravar um round 2 aqui, Não, viu? Pra pelo amor de continuar. Deus, Vai ser um tô- prazer, quando eu vocês tô- quiserem. Aí tem que ser num dia perto do fim de semana para eu poder ficar em Campinas curtindo um Então, pouquinho. Ah, com boa, certeza. boa. 2 perguntas. Quais são as métricas que mostram que o branding tá fazendo valer dentro do caixa? Primeiro é receita, não é dinheiro, né? Dinheiro no bolso. É dinheiro no Sem bolso é o caixa, primeiro a empresa lugar, gente. Não respira, né? Eu sou completamente contra essa ideia de que marca é só um longuíssimo prazo. Não, marca tem que gerar resultado no curto, no médio e no longo. A diferença de uma ação de performance só para vender e de ativação é que ela só constrói resultado no curto prazo. A marca tem que gerar esse mesmo resultado, só que deixar residual para o médio e para o longo. Então ela tem que gerar um impacto bom Entendi. no curto prazo, bom bastante no curto prazo, mas ser maior ainda no médio e no longo. Então ela faz um efeito Interessante. cumulativo. Se você investe só em performance de ativação, você todo mês começa do zero. Entendi. Começa de novo. Entendi. Quando você faz Você performance não está com construindo marca, algo, você está exato. patinando, enxugando gelo. Exato. Você colhe aquele resultado de É. curto prazo, aí você para ali. Mas quando você está construindo marca junto, você colhe o de curto prazo e E já ele começa te no dá mês com num novo degrau. No outro degrau. Exatamente. Pô, legal, hein? Então Não esse é tinha- o não tinha ouvido principal, essa principal visão de ainda. todos. Normalmente eu ouço a galera falar assim, não, marca é um negócio de longo prazo. E não é. Não é. É isso daí quem fala é porque não sabe É fazer. porque não. É porque como é um negócio que parece fácil, todo mundo acha que sabe fazer, né? Mas no fim do dia é bem difícil. Nossa, é bem difícil. Não, É a bem gente difícil. passou ano passado por isso e realmente foi um mega trabalho de um ano, assim, pra a gente conseguir. Se tivesse conhecido você antes, aí já Aí, tinha. viu? Mas vamos conversar. Tem muito aprendizado legal aqui pra gente compartilhar. Pra gente encerrar, eu quero fazer uma pergunta. Mas eu tenho mais uma rápida. Tudo mas bem, faz a sua então a gente primeiro. vai prolongar um Faz a pouquinho sua mais. rápida. É. Faz a sua primeiro. Qual foi a decisão mais corajosa que você precisou tomar na sua carreira? Boa pergunta, hein? Nossa. Eu nem vou fazer mais a minha. Essa aí é bem melhor. Ela falou bastante sobre, né, a nossa geração ter medo, É. né? Então, qual foi a atitude mais corajosa que você precisou tomar na sua carreira? Eu acho que a minha atitude mais corajosa, ela teve um tempo, que foi quando eu decidi não estar nos negócios da minha família. Então, foi jovem. Porque eu nunca saberia se eu era boa de verdade ou se eu era só a filha do dono. Então, eu fui para um lugar que ninguém sabia, e ainda não sabe, o meu sobrenome, de quem eu sou filha, de onde eu vim, e optei por não usar nenhum dinheiro da minha família, porque eu sou muito Boa. ambiciosa e ao mesmo tempo insegura, eu acho, né? Porque eu quis me provar. Então tem um quê de insegurança, né? Na frase eu vi o Elon Musk falando que tudo que ele fez de riqueza foi para provar pro pai dele que ele era melhor do que o pai. Porque o pai dele era péssimo, né? Ele fala isso. E aí o cara pergunta, mas você é feliz? Aí ele já foi um dia. Aí o cara fala, comentando depois, que eu achei muito bonito, o ego pode te levar a muitos lugares, mas nunca a felicidade. Então, hoje em dia, eu já não tenho mais essa insegurança, já não quero provar nada, já provei, já construí minha história. Com certeza. Mas eu acho que a atitude mais corajosa foi essa, assim, de entender que eu não seria feliz vivendo de maneira confortável, Sair dessa construindo, zona de conforto, construindo num terreno que não foi conquistado por mim e sim herdado. Então, conquistar terras que meus pais nunca pisaram me pareceu uma atitude que poderia me dizer se eu realmente era boa ou se eu era só a filha do dono. Acho que essa foi a mais corajosa. Uau. Sensacional, sensacional. Pergunta ótima, resposta melhor ainda. Que isso. Só queria encerrar voltando no início do episódio, né? Eu falei que ia te Vamos. perguntar Vinci Society, de onde vem esse nome? O que significa? Vem do erro. A gente estava falando do medo do arriscar, né? Eu estudei por muito tempo numa escola chamada Leonardo da Vinci. Tá bom. E por muitos anos, até pouco tempo, agora, eu continuo falando, quando eu vou falar da Vinci, em vez de eu falar Vinci, eu falo Vinci. Sim. Embora eu saiba de maneira consciente que é da Vinci. Isso. E aí eu fui muito zoada, eu era zoada por isso. Não, é Vinci, é 20, é 20. Eu não conseguia falar quando eu era mais nova. E eu sou muito fã do Leonardo da Vinci. Ele é um polímata também, especialista, e foi uma grande inspiração. O movimento Renascimento, que era o lugar onde os seres humanos que eram polímatas conseguiam prosperar financeiramente, misturando arte com ciência, com negócios. Legal. E tem tudo a ver com o que a gente faz, né? O encontro de polos divergentes, a produção do novo a partir disso. E justamente de o erro se tornar alguma coisa extremamente interessante. Boa. Então, toda vez que a gente fala o nome da empresa, quando a pessoa não conhece o Leonardo da Vinci, ela fala Vinci, corretamente, e quando ela conhece, ela pergunta.
Isso já gera uma conversa. Legal. O que eu falei na prévia? Ele falou isso assim, não, mas pode ser do Leonardo da Vinci. Da Vinci. Mas é inspirada nele. Porra, legal. Muito Ou bom, seja, a legal. sua estratégia funcionou comigo. Funcionou. Thay, Bom. muito obrigado. Realmente uma aula. Eu tô aqui, sorte que tá gravando aí, né, Cauê? Porque aí eu vou ouvir e reouvir esse episódio infinitas vezes. Tem muitos aprendizados Realmente aqui. foi uma aula de MBA. Uma aula. Que aula. isso, Obrigado. foi um Obrigado prazer. por ter prestado realmente esse serviço para o nosso público. Né? E Não, realmente obrigado a vocês conscientizar. pela atenção e pelas boas perguntas. As né? portas do Performa Que Pode estão sempre abertas aqui para você e com certeza vamos continuar essa conversa. Acho que a gente tem muito a aprender contigo. De verdade, hoje me senti no banco da universidade aí mais uma vez. Obrigado pela aula e obrigado por trazer esse tema de uma forma tão leve, tão clara, tão didática para o nosso público. Valeu Imagina, mesmo. obrigada a vocês pelas boas perguntas. As pessoas altamente inteligentes fazem boas perguntas. Boa, tamo Muito junto. obrigada. E obrigado também à HP Enterprise, a nossa parceira, por estar permitindo que a gente batesse esse papo incrível aqui com a Thay. E você que está aí também ouvindo a gente, obrigado pela sua atenção. Não esqueça de curtir, compartilhar esse episódio. Como é que o pessoal faz aí para acessar as suas redes sociais? Esqueci de perguntar. Boa, pode encontrar a gente no @vinci.society ou @tay.ldantas. Boa, então conecta lá com a Thay também, que tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quem sabe, né, gere também bons negócios aí para você. Vai ser um prazer. Mais uma vez, muito obrigado, galera, e performa que pode. Porque você pode performar. Valeu!